acho que vocês caminharam muito bem na escolha do tema desse ano. A ideia de envolver patrimônio cultural e diversidade está totalmente antenado com o que tem de mais moderno em relação à proteção jurídica do patrimônio cultural. Seja por conta da recente Emenda Constitucional 92, que inclui a Política Nacional de Cultura no país e que fala muito sobre diversidade cultural, seja porque hoje eu entendo que patrimônio cultural é mais do que simplesmente a soma de diferentes bens culturais. Então não é a soma da casa, a soma da igreja, mas a soma de uma dança e de uma gastronomia. É como isso tudo se interage. Se a gente pensar num automóvel, não tem sentido nenhum imaginar um automóvel a partir da soma do volante, do banco, da carroceria e do freio. Não é a soma, e sim como isso tudo funciona para no final termos um automóvel. Assim também eu penso que é o patrimônio cultural. Os bens culturais isoladamente não têm tanto significado como a maneira como eles se desenvolvem e se interrelacionam. Principalmente porque a gente vive num mundo de interrelações. Não dá mais para a gente pensar em comunidades isoladas que têm o seu próprio patrimônio cultural e que isso não signifique uma interação com outros povos, com políticas públicas, com medidas de proteção. Então, pensar a diversidade e a riqueza que a diversidade envolve é muito importante. No México, nós temos situações... O México é um dos países onde tem a maior diversidade linguística do mundo. São 1.600 idiomas diferentes entre todas as comunidades indígenas do México. Alguns desses idiomas hoje são falados por pouquíssimas pessoas. E a gente chegou numa situação extrema em que só uma pessoa ainda era reminiscente enquanto falante de um idioma desses do México. E se formos pensar bem, se só ele fala, qual o prejuízo que está e se ele morrer e ninguém mais falar esse idioma? O prejuízo está porque justamente a riqueza do patrimônio cultural é a diversidade. Então é menos diversidade. E no Brasil, com tanta diversidade cultural, cada vez que uma prática cultural também se extingue, não é só aquele elemento que se perdeu, mas é o patrimônio cultural como um todo que teve prejuízo. Olha que interessante. No decorrer das palestras do sexto encontro, eu vi muitas pessoas dizendo que o decreto ele era inovador para a sua época, em 37. Eu não sei se eu concordo, porque talvez os nossos colegas, ou mesmo você não saiba, ele não foi a primeira proposta de uma lei que regulamentasse o patrimônio cultural no país. Na verdade, Mário de Andrade idealizou um projeto um projeto de lei de proteção ao patrimônio cultural, que no final não vingou. O que vingou foi a proposta que nós temos hoje do Decreto 25, que já previa, por exemplo, proteção de patrimônio cultural imaterial em 1937. Então, o anteprojeto de lei de Mário de Andrade, ele é belíssimo. De toda forma, o decreto, nenhuma lei no Brasil dura 80 anos por acaso, e ele tem sua relevância, o que não significa que ele seja excelente ou ideal. Eu costumo dizer que o ideal é inimigo do bom. Se a gente focar o ideal, às vezes nem o bom a gente alcança. Hoje é fato que o instrumento que nós temos para proteger o patrimônio cultural é o Decreto 25. Se nós simplesmente criticarmos e não recomendarmos nada no lugar, o patrimônio fica descoberto. Mas nem por isso ele está sujeito a imunidades de crítica. Eu acho que ele tem vícios sérios, sim. Eu chego a dizer que ele não foi recepcionado pela Constituição de 88, e isso no âmbito acadêmico. É como eu disse, eu me dou o direito de criticá-lo na academia, mesmo sabendo que na prática agentes públicos, o próprio Ministério Público depende dele para a proteção do que existe, do que nós temos hoje. Mas o próprio artigo 1º dizendo que para ser patrimônio cultural nacional é preciso a prévia inscrição em um dos livros do tombo, isso significa só é patrimônio cultural o que é tombado. E eu acho que todas as falas hoje, pelo menos no sexto encontro, são que um bem tem valor cultural independente de ser tombado ou não. Então, eu acho que endemicamente, só esse primeiro artigo já comprometeria a estrutura do decreto como um todo. Ainda assim,
se temos algo de patrimônio cultural no país hoje, é inegável que é graças a ele. É algo que eu estou ansioso por orientar também. A França hoje já possui um código de patrimônio cultural. A Itália possui um código de patrimônio cultural. O Equador possui um código de patrimônio cultural. Eu não sei se o caminho para o Brasil é codificar o tema. Mas o fato deles terem codificado talvez nos tragam alguns exemplos, algumas boas práticas e experiências. No caso da Itália, olha que interessante, ele separa patrimônio histórico de patrimônio artístico. Existe o capítulo de patrimônio histórico e o capítulo de patrimônio artístico. O bem da verdade é que essa bolsinha aqui aparentemente não tem nenhum mérito estético, artístico, nenhum detalhe estilístico. Mas se de repente ela pertenceu a alguma personalidade, foi de Juscelino Kubitschek, ela merece ser protegida. Não pelos seus aspectos estilísticos, artísticos, estéticos, mas pelo seu aspecto histórico. E acredite ou não, a forma de proteção tem que ser diferente. Se nós estamos falando, por exemplo, de aspectos estéticos, nós estamos falando inclusive de direito autoral. Uma estátua do Aleijadinho que tem 3 dedos faltando. O artista que vai refazer esses dedos tem que respeitar o mesmo estilo anterior do Aleijadinho? Ele pode deixar sua própria marca? Ou a estátua, se ela perder os 3 dedos, ela não pode ter nenhum tipo de intervenção, tem que continuar sem os 3 dedos. Então, olha só que interessante quando a gente está falando de patrimônio artístico. Por outro lado, no caso do patrimônio histórico, os elementos que são considerados e o tipo de tutela é totalmente diferente. Você me pergunta, na nossa Constituição, como a nossa Constituição, ou pelo menos a partir da nossa Constituição, o que é patrimônio cultural? Ela não sabe, você acredita? Ela não sabe. Você acredita que a nossa Constituição ela tem 4 terminologias diferentes para tratar de patrimônio cultural? Ela fala, ora, em patrimônio histórico-artístico, tem hora que ela fala em patrimônio histórico-artístico paisagístico, tem hora que ela fala em patrimônio histórico-cultural, tem hora que ela fala em patrimônio cultural. Então a nossa própria Constituição, ela não sabe ao certo qual é o seu objeto de estudo, porque traz 4 terminologias diferentes para tratar do mesmo tema. Para mim, eu tenho um conceito próprio de patrimônio, e olha que interessante, durante o 6º evento, em muitos momentos a gente falou, o direito não pode ter a pretensão de definir o que é patrimônio cultural. Mas eu insisto, uma hora isso chega na mesa do juiz e ele tem que decidir se é ou se não é, se merece ser protegido ou se não merece ser protegido. Eu ouso dizer que, para o direito, o objeto de proteção jurídica, então, para não correr o risco de definir o que é patrimônio cultural, vamos dizer assim, o objeto de proteção jurídica, patrimônio cultural, ele, na verdade, ele é um significado que pode ser expresso em um suporte material ou imaterial, mas ele é um significado relevante para uma comunidade. Essa comunidade não tem número mínimo nem número máximo de pessoas. Esse significado é relevante, esse significado não é contrário à Constituição, essa relevância não é contrária à Constituição, e, além disso, esse significado ele tem uma noção de tutelabilidade. Então, pense bem, a rinha de galo, igual eu falei hoje mais cedo na minha palestra, a rinha de galo tem um significado para muitas pessoas, pelo amor de Deus, não estou julgando se é um significado importante ou não, útil ou não, claro que eu não apoio, mas tem um significado relevante para um grupo expressivo de pessoas, que é consolidado no tempo, não é um modismo, não é uma coisa efêmera, há muito tempo que se pratica a rinha de galo. Muitas pessoas devem até acreditar que aquilo ali tem que ser mantido ou protegido, jamais, eu não concordaria, mas deve ter alguém que acha que aquilo ali tem que ser protegido, mas definitivamente que se trata de uma prática contrária à nossa Constituição, por envolver um dano, uma crueldade animal. Então, eu acho que o objeto do patrimônio cultural, se a gente constatar que envolve um significado importante para um grupo de pessoas consolidado no tempo e não contrário à Constituição, a gente está sujeito a algo que merece ser protegido judicialmente, sempre num contexto do Estado Democrático de Direito e num contexto contra-majoritário. Eu falei mais cedo também, quantas e quantas vezes a gente sabe de casos em que a sociedade não dá o valor necessário ao patrimônio cultural.
em que a sociedade muitas vezes quer até a demolição do patrimônio cultural em razão de outros interesses financeiros, majoritariamente financeiros. Mas a democracia contra-majoritária ele tem essa dimensão também. Não é a vontade da maioria. É a vontade da maioria desde que isso não comprometa direito das minorias. E o direito ao patrimônio cultural é um direito coletivo, é um direito social e que não está sujeito simplesmente à vontade da maioria, ainda mais em um país que muitas vezes peca por falta de instrução, por uma população ainda com uma cultura não adequada, cultura sempre vai haver, mas com uma instrução não adequada, não preparada para absorver todas as dimensões da cultura, né? É engraçado, a gente fez uma prévia aqui, talvez o nosso telespectador não saiba, mas a gente fez um repasse das perguntas antes de começar a gravar propriamente. E no que você fez as perguntas, talvez essa foi a que eu tive mais dificuldade, quase até diria para você não fazê-la, né? Porque eu estou sendo apresentado aos direitos culturais a partir do 6º Encontro Internacional de Direitos Culturais. Tradicionalmente, lá em Ouro Preto, lá no nosso núcleo de pesquisa, a gente sempre focou a questão do patrimônio cultural, a tutela jurídica do patrimônio cultural. E, de repente, eu participo de um evento como o 6º Encontro Internacional de Direitos Culturais e vejo que a gente pode estar falando de memória, a gente fala de direitos autorais, a gente fala de políticas culturais, de incentivos à cultura. E aí a gente expande a discussão para além do patrimônio cultural. Então, quando você me apresenta a temática do o que é direitos culturais, fico muito confortável para te dizer que não tenho tanta segurança para dar uma definição, para dar minha própria impressão, mas que desperta extremo interesse e curiosidade e abre o nosso leque de pesquisa. Inclusive, lá em Ouro Preto, já estou pensando em discutir junto com os nossos alunos lá em que aspecto a gente pode expandir nosso diálogo para além da questão do patrimônio. Então, e é justamente para deixar esse registro que eu pensei melhor, ele falei, melhor que ele faça a pergunta, para ele saber que para que quem estiver ouvindo saiba que é um tema muito amplo e que, na verdade, não se restringe, como um ou outro poderia pensar, a direito autoral, ou a patrimônio cultural, ou a memória. Vou responder sua pergunta em 3 momentos diferentes. No primeiro, a partir de um critério de viabilidade. Óbvio, não houve contraditório, não houve ampla defesa, não houve possibilidade para que a população se manifestasse. De toda forma, isso foi nos primórdios, foi o primeiro caso de proteção ao patrimônio cultural. Então, hoje chegamos no momento em que, por critério de viabilidade, não é mais possível desfazer o tombamento para que se reinicie esse processo. É óbvio, uma pessoa com 17 anos, ela tem condições de ser um bom motorista, com cautela, com diligência, com cuidado, com habilidade, coordenação motora? Claro. Então, por que a gente estabelece 18 anos como idade mínima para ter carteira de motorista, se com 17 já seria possível encontrar alguém? Por um critério de viabilidade. Imagina se a gente tivesse que fazer uma análise psicológica ou de coordenação motora em razão de cada pessoa que quisesse ser motorista, independente de um critério de viabilidade. Então, o primeiro aspecto é esse. O critério de viabilidade hoje não é possível mais se desfazer o tombamento para se reiniciar essa discussão. Um segundo elemento na resposta para a sua pergunta é sobre a questão da legitimidade de origem. Nós temos inúmeros casos no mundo afora em que a legitimidade de origem ela não é suficiente para se garantir uma democracia representativa. O que eu quero dizer com isso? Não é porque, no momento do tombamento, se ouviu a população, que a partir daí esse tombamento se torna legítimo ad eterno. A todo instante, a democracia representativa exige
uma constante revisão, crítica, discussão sobre melhoramentos, aprimoramentos, isso em qualquer política pública, inclusive na gestão do patrimônio cultural. Eu acho muito interessante o caso da Alemanha. A Alemanha, após a Segunda Guerra Mundial, teve seu patrimônio cultural praticamente devastado. Não sobrou mais patrimônio cultural na Alemanha, ou pelo menos em algumas ou várias ou muitas cidades alemãs. Na Alemanha, de 10 em 10 anos, faz-se uma revisão dos bens culturais do país. Inclusive, bens saem da lista e outros bens entram na lista. Olha que interessante em termos de representatividade, pensando que patrimônio cultural não é a coisa, e eu insisto, estou cada vez mais seguro, patrimônio cultural não é o objeto, e sim o significado que esse objeto tem para as pessoas. Então, de 10 em 10 anos, esses significados podem deixar de ser relevantes ou passarem a ser relevantes. Coisas que não eram patrimônio cultural se tornaram. A Alemanha ela teve condições fáticas para que isso fosse possível, já que ela começou do zero a partir da Segunda Guerra, depois da Segunda Guerra Mundial. Mas o bom exemplo, a boa prática alemã, não quer dizer que não seja aplicável no Brasil, apesar de não ter sido destruído. A gente não podia revisitar o que, e principalmente em termos de ressignificação. Quantos e quantos bens culturais hoje no Brasil passam por processos de ressignificação? De toda a ordem, eu posso falar talvez lá por Minas, bens culturais que tradicionalmente envolviam, por exemplo, apresentações artísticas de clássicas e eruditas, hoje foram incorporadas a locais onde há arte de rua. Então, a Serraria Souza Pinto, em Belo Horizonte, foi sempre um lugar onde se reuniu a elite de Belo Horizonte para apresentações de teatro, concerto e até mesmo óperas. E hoje o espaço já não é utilizado nessa finalidade e há um movimento forte de hip hop, onde semanalmente milhares de pessoas se juntam em torno da Serraria Souza Pinto para fazer duelo de DJs. Um terceiro aspecto que tem que ser levado em consideração quando a gente se fala na proteção do patrimônio cultural de Ouro Preto, em 2015, eu e o meu núcleo de pesquisa, nós elaboramos um questionário que foi aplicado à população de Ouro Preto a respeito de como ela compreendia o patrimônio cultural. E olha que interessante, eu vejo nas ciências sociais muita pesquisa de campo. Pessoas que montam um formulário e aplicam para pessoas e a partir dessas respostas tiram algumas conclusões. Lá em Ouro Preto, nós temos um núcleo de estudos em ciências sociais aplicadas. É um IBOP, eles fazem pesquisa de opinião, com toda a metodologia que envolve realização de pesquisa de opinião. Eu levo um susto hoje, não, antigamente nem tanto, mas hoje eu levo um susto quando uma pessoa decide pegar 5 formulários, aplicar e tirar conclusões a partir desses 5 questionários. É muito complexo fazer pesquisa de opinião. É muito denso a abordagem, cruzamento de variáveis, levantamento de hipóteses, análise de dados, é extremamente complexo. Para se fazer uma pesquisa de opinião de caráter científico, você tem que levar em consideração, por exemplo, parâmetros do IBGE que dividem um município em, por exemplo, setores. Então, para ter uma amostragem razoável e que pudesse ser representativa do que a população de Ouro Preto pensa, nós tivemos que aplicar 492 formulários em todos os setores do IBGE no qual Ouro Preto está distribuído. E tem que ter amostragem de todos os segmentos, mulheres, estudantes, idosos, pessoas com alta faixa de renda, com baixa faixa de renda. Então, pesquisa de opinião é sempre domiciliar, nunca é na rua. Porque tem pessoas que não saem na rua. E como é que você vai ter parâmetros científicos se você só aborda quem sai na rua? Então é sempre domiciliar. Não pode ser sempre no mesmo dia da semana, porque tem pessoas que não estão em casa em determinado dia da semana. Então isso tudo tem que ser levado em consideração. Você precisa chegar num determinado setor, não é bairro, o IBGE categoriza em setores, e falar, por favor, aqui mora alguma mulher? Não, muito obrigado. Porque você precisa ter pelo menos 5 mulheres naquele setor. Aqui mora, sim, ela tem entre 20 e 40 anos? Não, você tem que ir no próximo domicílio para conseguir a amostragem de todos os segmentos, para que você tenha uma pesquisa séria, uma pesquisa acadêmica séria. Nós fizemos essa pesquisa em Ouro Preto e é interessante, por quê? Primeiro, eu queria saber o que a população de Ouro Preto pensa a respeito do patrimônio. Eu fui conversar lá nesse núcleo de pesquisa de opinião e eles me disseram, não, se você quiser saber o que a população pensa, vai ler uma revista barata ou um jornaleco. Não é interessante para nós saber o que a população pensa, e sim entender como a população pensa.
qualquer revista de fofocas fala o que as pessoas pensam. Mas por que elas pensam assim? Isso sim é o que justificaria uma pesquisa de opinião. Tá, ótimo. Fomos fazer leitura de bibliografia de abordagem, de pesquisa survey, e conseguimos montar, com o apoio do NEASPOC, esse núcleo de pesquisa, conseguimos montar um formulário que foi aplicado a 492 domicílios em Ouro Preto. Uma das perguntas, e voltando à sua provocação, como que a questão do tombamento de Ouro Preto é absorvida pela comunidade, esse questionário aborda isso. Uma das perguntas é: quem você acha que é o maior responsável por cuidar do patrimônio cultural? Outra pergunta: você já fez alguma obra no seu imóvel que descaracterizasse, que o descaracterizasse enquanto patrimônio cultural? É interessante porque essas perguntas elas sempre são feitas de uma maneira onde a gente consiga uma resposta mais fiel possível. Se a gente pergunta: você sabe o que é tombamento? Um professor de universidade que aborda uma pessoa em Ouro Preto e que faz essa pergunta, mesmo que a pessoa não saiba, você está correndo o risco dela dizer que sabe. Então já não é fidedigno a resposta ou a pesquisa. De repente, a gente pode perguntar assim para ela: você conhece algum imóvel em Ouro Preto que não pode ser demolido por causa que ele tem um valor cultural? Ah, eu conheço a igreja, o museu, a praça. Então ele sabe o que é tombamento. Eu consigo tirar a resposta dele sem expor, sem colocar numa situação de constrangimento, consigo ter uma resposta fidedigna para dizer, por exemplo, quantos por cento da população de Ouro Preto tem noção do que é tombamento e que, em razão dele, algo não pode ser destruído, ou demolido ou alterado. A pergunta que mais chamou a atenção do nosso núcleo foi uma dessas que eu disse. Você já fez alguma alteração no seu imóvel que o descaracterizasse? Algo em torno de 80 e poucos por cento da população disse: não, nunca fiz. Aí tinha uma segunda pergunta. O seu vizinho já fez alguma alteração no imóvel dele que descaracterizasse? Incrivelmente, mais de 80% da população disse que já. A conclusão que a gente chega, ou uma análise preliminar, os dados ainda estão sendo estudados, ninguém se sente responsável pelos danos que cada um pratica em desfavor do patrimônio cultural. Seja jogando um lixo no chão, seja descaracterizando um imóvel, seja não tratando com o uso adequado, porque a gente não está falando só de proteger a coisa física, mas de dar um uso adequado a ela também. Não gritar se a gente está num museu, se está num espaço onde determinados comportamentos não são aceitáveis. A gente não consegue fazer essa autocrítica sobre a nossa relação com o patrimônio cultural. E sempre a responsabilidade é do outro. Então, Ouro Preto é um laboratório a céu aberto, é o maior conjunto urbano colonial. Na verdade, olha que interessante, muita gente fala uma casa barroca. Na verdade, o barroco é um estilo artístico e não um estilo arquitetônico. Então, o estilo arquitetônico de Ouro Preto é estilo colonial português, né? E, no entanto, popularmente as pessoas chamam isso de estilo barroco. Então, é o maior conjunto barroco intacto do mundo. Ouro Preto são 1.500 imóveis no núcleo urbano, uma mancha muito uniforme, e que hoje vive um drama, porque tem uma topografia impossível. Ouro Preto, mais de 95% do relevo de Ouro Preto é relevo montanhoso, é relevo de topografia acentuada, de declive acentuado. A cidade tem um fluxo de turismo forte, tem um fluxo de estudantes forte, tem um fluxo de atividade mineradora muito forte. Nosso ex-prefeito ele dizia que o barroco trouxe para Ouro Preto, o ouro trouxe para Ouro Preto o barroco, e o minério de ferro trouxe o barraco. Porque o volume de pessoas que foram para Ouro Preto para trabalhar, principalmente nas atividades de expansão, as mineradoras se expandiram demais. Então, cada ação de expansão eram milhares de pessoas que se mudavam para Ouro Preto para trabalhar na expansão da mineração. Pessoas que não têm condição de morar no centro histórico, até por conta da especulação imobiliária, e que ocuparam o entorno das encostas, dos morros, de uma maneira
dramática. O Ouro Preto, o seu entorno é totalmente desordenado, é uma ocupação totalmente irregular. Um comércio muito rentável em Ouro Preto é o comércio de burros, porque a maioria ou muitas casas não tem acesso por ruas. As pessoas que constroem em costa não têm acesso de rua. E aí só consegue levar o material de construção, a areia, o tijolo para fazer o barraco, o burro. Então é comum você ver nas encostas de Ouro Preto subindo carreiras de burrinhos levando cimento, areia e tijolo para fazer os barracos. É um drama porque a gente está falando em direito à moradia. Essa pessoa ela tem tanto direito a morar na cidade quanto eu, e no entanto isso um impacto sobre o patrimônio cultural é muito grande. Então é uma situação muito complexa. Se é algo que faz parte da sua pesquisa, eu recomendo fortemente que você vá a Ouro Preto, que converse com algumas pessoas, passe uma temporada lá, e é um estudo de caso único, porque é um laboratório a céu aberto. Todo tipo de problema envolvendo transporte, infraestrutura urbana, ocupação irregular, envolvendo questões sociais, Ouro Preto é o lugar ideal para estudar. Com uma universidade de bom porte, que é a UFOP, com a UFMG, que está a 90 quilômetros, então é um material acadêmico produzido é enorme, o número de pessoas envolvidas e dedicadas é muito grande, então acho que é um laboratório a céu aberto para quem quer estudar a temática do patrimônio cultural. O Arnaldo Jabor, uma vez ele falou que vereador ter salário no Brasil é jabuticaba, porque só existe aqui. Em nenhum outro país do mundo o vereador tem salário. O legislador municipal tem salário. É o único país do mundo onde tem. Com todo respeito ao jornalista, ele falou uma grande bobeira, porque o Brasil também é o único país do mundo que é uma federação em 3 níveis. No Brasil, os municípios são entes federados e têm a mesma autonomia e a mesma horizontalidade que a União, os estados. Então, sendo um ente federado, tem o seu próprio parlamento. Sendo um ente federado, tem o seu próprio poder executivo. E, nesses termos, não tem o poder judiciário, mas ele tem essa autonomia legislativa e de gestão, inclusive tributária, inclusive autonomia tributária. Nesses termos, o município no Brasil pode legislar em matéria de patrimônio cultural. A Constituição expressamente não fala que pode, mas pode legislar em assuntos de interesse local e, portanto, patrimônio cultural é um assunto de interesse local. Então, o artigo 30 fala que o município pode legislar em assuntos de interesse local, podendo, claro, legislar em patrimônio. O Estado e a União possuem competência concorrente para legislar em patrimônio cultural, isso não há dúvida. O parágrafo único do artigo 23 da Constituição diz que lei complementar irá regulamentar como será a atuação nos assuntos que envolver competência concorrente. Nunca houve no Brasil uma lei complementar que regulamentasse como seria a atuação do município, a atuação do Estado e a atuação da União na gestão do patrimônio cultural. A minha leitura é que essa gestão ela tem que levar em consideração o aspecto geográfico da representatividade do bem cultural. É um bem cultural de representatividade local? Quem é responsável pela gestão desse bem é o município. É um bem cultural de representatividade nacional? Quem é responsável por fazer a gestão desse bem, autorizar o poder de polícia, fiscalizar, licenciar, é a União. E se, por exemplo, um bem é tombado no âmbito municipal e também no âmbito federal, que é muito comum no Brasil? A minha leitura é que o tombamento de maior instância absorveria o tombamento de menor instância. A casa onde nasceu o fundador da cidade. Obviamente, isso não tem representatividade nacional, tem uma representatividade local. No entanto, um herói nacional, a casa onde nasceu um herói nacional, sim, tem representatividade nacional. E olha que interessante, a casa onde nasceu um herói nacional, a casa onde nasceu José de Alencar, tem representatividade para o Brasil inteiro. Mas uma representatividade ainda maior para o município de Fortaleza ou para o estado do Ceará. De toda forma, sendo representativo para o país inteiro, para evitar o conflito de competência, tanto melhor que fosse a gestão, a fiscalização, o poder de polícia praticado pelo IPHAN.
Ontem, nas nossas conversas, eu havia dito que esse mesmo problema não acontece, não é só com a questão do patrimônio cultural, com outras questões também, questão ambiental. Lá em Ouro Preto nós tivemos um problema sério. Por quê? Lá em Ouro Preto existe uma lagoa, chama Lagoa do Gambá. E em volta da lagoa se desenvolveu um bairro moderno e que é até muito bem valorizado, um bairro caro, um loteamento caro. E várias pessoas construíram nesse bairro e pediram autorização, alvará de construção para a prefeitura, e a prefeitura deu a autorização e o alvará. Sendo que a legislação municipal de Ouro Preto fala que não é possível construir em margens de lagos ou rios ou qualquer curso d'água com distância inferior a 15 metros. Ou seja, você só pode construir se você respeitar pelo menos 15 metros da margem. Muita gente deu entrada com projetos de construção em Ouro Preto, respeitando os 15 metros, e iniciaram suas obras. Várias foram construídas, no caso desse bairro da Lagoa do Gambá. Um dia chegou o Estado, chegou a Polícia Ambiental e disse que a distância mínima respeitada teria que ser de 30 metros, porque a legislação estadual diz que a distância mínima é 30 metros. O município fala que é 15, o Estado fala que é 30. Olha o conflito de competências. E aí, qual legislação prevalece? Nesse caso, na questão do meio ambiente, prevaleceu a lei, ou pelo menos a medida que é mais protetiva ao meio ambiente. 30 metros significa uma proteção maior do que 15 metros. Todas aquelas pessoas que construíram com uma distância inferior a 30 metros tiveram que demolir seus imóveis. Claro que isso vai significar essas pessoas entrarem com uma ação contra o município, porque o município autorizou algo que não poderia ter sido autorizado. Mas quando a gente está tratando da questão ambiental, a gente consegue pensar, aplica-se a lei mais protetiva ao meio ambiente. Nesse caso, mais restritiva às pessoas, mais protetiva ao meio ambiente. Se a gente quiser levar essa mesma lógica de pensamento para o patrimônio cultural, a gente não consegue. Qual que é a lei mais protetiva do patrimônio cultural? O município fala que a rua tem que ser de calçamento de paralelepípedo. O Estado fala que tem que ser de calçamento de pé de moleque, que é um tipo de calçamento mais rudimentar que o paralelepípedo. Qual calçamento que tem que adotar? Não existe algo mais protetivo ou mais restritivo. São concepções de arte diferentes. A cultura, ela significa compreender a arte diferente. O meio ambiente, não. O meio ambiente dá para você pensar qualquer medida mais protetiva. Mas se o município acha que determinado imóvel tem que ser pintado da cor azul e o Estado ou a União acha que tem que ser amarelo, qual que é a cor, então? É a mais restritiva? Esse conflito ele existe. Por acaso, Ouro Preto lida bem com isso. Lá em Ouro Preto, você sempre que quiser fazer uma intervenção, você tem que dar entrada no município, do pedido de intervenção, você quer fazer uma obra, você entra na Secretaria de Obras, o município não dá nenhum parecer enquanto o IPHAN não se manifesta. Você dá entrada na Secretaria de Obras, a Secretaria de Obras encaminha o seu projeto para o IPHAN dá o seu parecer e depois que o município vê o parecer do IPHAN, ele faz as complementações. Então não há riscos de haverem... o município autoriza e a União não autoriza a intervenção. Lá funciona bem, é um bom diálogo. Mas por mérito da cidade, porque, como eu disse, essa lei complementar, regulamentando, nunca foi feita. Poderia ser uma lei complementar dizendo o tombamento federal absolve o estadual e o municipal, ou então, em termos de licenciamento e aprovação de intervenções em bens culturais, tem que haver uma comissão mista, formada com representantes dos poderes federados envolvidos. A ideia de comissão mista funciona em São João del Rei. Então, sempre que vai alguém dar entrada com um pedido de uma obra, chama um representante do IPHAN e um representante da Secretaria de Obras, e eles decidem conjuntos. Mas isso seria melhor se tivesse uma lei complementar. O tombamento é um ato administrativo. Ele é emanado pelo poder público. Mas hoje, como eu disse, a legitimidade de qualquer decisão pública não se restringe na legitimidade de origem. Eu elegi o presidente, eu elegi o prefeito, eu elegi o governador, ele está autorizado a fazer o que ele quiser. Essa legitimidade ela tem que ser permanentemente posta à prova. Permanentemente tem que haver esse diálogo entre comunidade e poder público. É engraçado, a gente tem um ex-ministro do Supremo, o Eros Grau,
que ele fala, eu não entendo esse dualismo, Estado e sociedade. O Estado não consulta a sociedade. Estado e sociedade são a mesma coisa. O Estado é formado por pessoas da sociedade. Esse dualismo, que muitas vezes parece inclusive em contraposição o Estado versus a sociedade, ele não tem muita razão de ser à medida que o Estado é a própria sociedade. No entanto, o que nós temos não é o Estado, mas são gestores públicos que usurpam de maneira inadequada do poder e não desempenham o que a Constituição manda, que é essa consulta permanente, essa democracia representativa permanente, esse colocar à prova a democracia de maneira contínua. Hoje, o processo de tombamento não prevê audiências públicas, é um absurdo, é tudo interno. No âmbito federal, se o IPHAN quer tombar alguma coisa, tem o conselho consultivo interno, formado por especialistas, por experts, e eles, no final das contas, dizem se algo vai ser tombado ou não, sem audiências públicas. Acho que é fundamental reformular esse aspecto também do procedimento do tombamento, para que preveja, cada vez que quiser tombar um imóvel, que preveja a participação popular. E aí o mais importante, o Vitor, Sibeli, não é nem consultar as pessoas proprietárias do bem tombado. Consultar as pessoas afetas àquele tombamento. Às vezes é o tombamento de uma casa, mas que vai ter implicações, por exemplo, em relação a quem mora no entorno daquela casa. Que vai ter implicações, por exemplo, no fundo público. Cada vez que você tomba, você obriga para o Estado gastar dinheiro com aquilo. Eu brinco... Por mais que a gente fale que o patrimônio cultural tem que ser protegido, tem que se investir, existem muitas outras demandas onde precisa de investimento público. Como é que eu falo para alguém, vou recuperar uma casa antiga, sendo que Antônio ou José, o irmão dele, ou o pai dele, ou o filho dele está morrendo na fila de um hospital público? Como é que eu falo para isso? Olha, não vou investir em saúde, mas vou recuperar um imóvel do século XVIII. Nesses tempos, é óbvio que eu preciso consultar a comunidade permanentemente, inclusive em razão que isso implica despesas públicas. Às vezes a pessoa não tem a sensibilidade para perceber que países que foram totalmente destruídos pela guerra e que investiram pesado em educação e cultura, em 30 anos se tornaram superpotências. Talvez as pessoas não conseguem perceber que investir em cultura e em educação significa... não é nem em longo prazo, se isso é bem feito, em curto prazo, melhoria de vida para todo mundo. Mas você precisa fazer esse diálogo com a comunidade permanentemente para que não se crie uma ojeriza. Hoje, lá em Ouro Preto, o patrimônio cultural até se personificou. Muita gente fala assim, o patrimônio embargou minha obra. O patrimônio foi lá e não aprovou o meu projeto. Personifica o patrimônio e personifica de uma maneira ruim. Não é? Alguém ruim. Eu estou fazendo um puxadinho lá no meu e o patrimônio não quer deixar eu fazer um puxadinho. Então, é um ser ruim. Não é? E isso porque nunca houve um esforço de diálogo entre a comunidade e o poder público, agentes públicos, em entender o que é patrimônio cultural, quais os melhores caminhos, quais os impactos financeiros na vida das pessoas. Aquela ideia de que patrimônio cultural congela o desenvolvimento de uma cidade é muito forte. Tem muita gente que realmente, quando você tomba um imóvel, você praticamente perde valor de mercado daquele imóvel, de todo o entorno, porque você não pode fazer mais prédio, não pode passar mais ônibus perto. Então, e isso faz parte do imaginário popular. E a única maneira de se quebrar isso é aproximando, cada vez que quiser tomar... E democracia é difícil. Democracia não é um procedimento fácil. Nós brasileiros somos muito imediatistas. Falou em audiência pública, a gente assusta porque são muitas opiniões diferentes, cada um pensa de uma forma. Quando envolve cultura é mais dramático ainda. E o processo é lento e demora. E respeitar todo mundo é difícil, mas é a única alternativa que nós temos num Estado democrático de direito. Para que proteger patrimônio cultural? Eu que me dispus a dedicar parte da minha vida a estudar isso, por quê? E infelizmente a gente vive hoje num mundo de jargões. Muitas pessoas, não são todos, claro,
aqui o encontro é um bom exemplo de pessoas que pensam de maneira diferente, mas eu estou muito acostumado a ver jargões. Tem que proteger o patrimônio cultural porque é parte do nosso passado. Um povo sem história é um povo sem memória. Aprendendo com os erros do passado, você melhora o futuro. Eu, sinceramente, acho que isso não resolve o problema de ordem prática, que é convencer, ou pelo menos chamar para o debate aquela pessoa que está morrendo na fila do SUS. Aqui, ó, eu não vou comprar o remédio que você precisa, porque eu vou investir em patrimônio, porque um povo sem memória é um povo sem passado e um povo sem futuro. Você não vai conseguir trazer esse cara para o seu lado. Para que proteger o patrimônio cultural, então, em termos práticos? Por que dedicar parte da minha vida, e você, e o Vitor, e o grupo de estudos em direitos culturais, para que estudar isso em termos pragmáticos? Quando você pega um álbum de fotos antigo e você começa a folhear esse álbum de fotos, você acha ele engraçado. Olha como é que as pessoas se vestiam. Olha que engraçado, a foto era preta e branca. Aquilo para você é um puro entretenimento, e é curioso, é divertido. Agora, se esse álbum de fotos antigos é da sua família, mesmo que você não conheça as pessoas daquela foto, aquilo te toca de uma maneira que com certeza você vai guardar aquele álbum de fotos com mais carinho do que se fosse só um álbum de fotos antigos de pessoas que você não conhece. A pessoa que Minas Gerais, eu falo que o Brasil tem mais de 5 mil municípios, Minas Gerais é o estado que tem maior número de municípios, são 753 municípios. Todo município tem elementos históricos que merecem ser protegidos. E investir neles significa as pessoas se apegarem mais à cidade, cuidarem mais da cidade, dar bom dia para o vizinho, não jogar um papel de bala no chão. Significa, em termos práticos e em curto prazo, não é em longo prazo, eu insisto, países que foram devastados pela guerra e que investiram em educação e cultura, depois de 30 anos se tornaram superpotências. Investir em educação patrimonial significa, em última análise, mais qualidade de vida para aquelas pessoas. Em termos práticos, as pessoas adoecem menos, as pessoas são mais cordiais, índices de violência diminuem, a cidade fica menos suja porque ela tem apreço pela rua, tem apreço pela matriz, pela pracinha do coreto, ela tem apreço por cuidar do jardim na frente da casa dela. Ouro Preto, às vezes é assustador. A pessoa tem um carro do ano na garagem e a casa sem reboco. A casa sem reboco. As pessoas não enxergam a importância da qualidade de vida que significa um ambiente mais harmônico, não é? E isso agora sim parece retórica e não tem jeito de fugir disso. É só com educação. Sobre os diálogos, nunca tinha participado de um evento nesse formato. A gente, curiosamente, chama qualquer momento em que se junta mais de uma pessoa para debater um tema de mesa redonda, e na verdade, na prática, nunca é. Na verdade, é simplesmente uma conferência onde uma hora fala um, outra hora fala outro. Isso aqui, efetivamente, pela primeira vez, por isso a minha surpresa e a minha perplexidade em relação à minha própria postura, porque eu nunca questionei o fato de uma mesa redonda não ser redonda, não no seu formato geométrico, mas na sua concepção de debate. Nunca se teve, dos outros eventos que eu participei, um momento de tanta interação como foi o momento do sexto Encontro Internacional de Direitos Culturais. Colocar várias pessoas efetivamente numa mesa geometricamente redonda, sem monopólio de fala, com intervenções a todo instante, fazendo provocações, com um mediador. Então, achei muito rico. A minha experiência pessoal e o meu ganho pessoal foi muito grande. O meu bloco de notas está voltando para Ouro Preto abarrotado de informações. E realmente acho que a forma da gente conseguir incrementar isso ainda mais é como pensar que as pessoas que não estão nesse círculo vão conseguir interagir com os que estão no círculo. O que eu desenvolvo de pesquisa hoje em Ouro Preto?
Eu coordeno o Núcleo de Pesquisa em Direito do Patrimônio Cultural, do Departamento de Direito da Universidade Federal de Ouro Preto, e hoje o nosso esforço é em estudar principalmente aspectos jurídicos ligados à proteção do patrimônio cultural. Nós temos hoje em andamento 3 pesquisas principais. Nós temos um observatório da jurisprudência do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais em relação a todas as sentenças judiciais que saem em matéria de patrimônio cultural. Então nós temos esse observatório financiado pelo CNPq, a gente faz um estudo, vê se existe uma linha, está se consolidando um posicionamento jurisprudencial a respeito de um assunto ou não. Então, além do observatório, hoje nós temos uma linha de pesquisa também em licenciamento patrimonial. A nossa leitura é de que o licenciamento ambiental hoje, quando aborda a questão do patrimônio cultural, ele é incompleto para fazer o licenciamento adequado de empreendimentos que causam impacto sobre o patrimônio cultural. Então a gente está recomendando, Minas Gerais hoje já tem um procedimento próprio de licenciamento patrimonial e a gente está se dedicando a esse estudo do licenciamento. E uma terceira linha de pesquisa que nós estamos lá hoje, que vai muito de encontro que você, Vitor, estuda, eu acho que a Cibele também, que é o tombamento enquanto instrumento de justiça social. Então, como é que a gente consegue, em razão do tombamento, chamar a atenção para outros tipos de demanda que afligem a comunidade envolvida com o bem cultural. Então, se é uma comunidade vulnerável e a gente tomba um imóvel naquela comunidade vulnerável, qual é o impacto disso para outras questões que afligem a comunidade, como a questão da educação, da saúde, da segurança pública. Então, hoje uma das linhas de pesquisa nossa é o tombamento enquanto instrumento de justiça social. E basicamente o que a gente tem se dedicado lá hoje. A gente vai lançar, no ano que vem, a gente vai fazer o Encontro Mineiro de Direito do Patrimônio Cultural. Claro que todos os membros do grupo de estudos estão convidados. O professor Humberto será palestrante do nosso evento. É um evento estadual, mas a gente acha que pessoas muito representativas vão estar presentes no evento. E junto desse evento vai ser lançado o Manual de Direitos e Deveres para quem mora em casa tombada. É um projeto de 4 anos que a gente está desenvolvendo, é um manual denso, não é cartilha, é um manual técnico sobre os principais direitos e deveres de quem mora em casa tombada. Na verdade, o nome do livro se chama Manual de Direitos e Deveres para quem mora e para quem vive e convive em imóveis de relevante valor cultural. Ou, simplesmente, Manual para quem mora em casa tombada.